E várias pessoas vão estar nos acompanhando a partir de agora, doutor, para falar desse assunto que tem sido nacional, mundial. Às vezes a gente acaba sendo até meio que cansativos, mas é preciso estar falando desse assunto, é preciso estar alertando as pessoas precisam saber realmente o que está acontecendo, o que elas têm que fazer para se proteger. Eu tenho um projeto chamado Programa da Saúde do Homem, a gente realiza ele todo mês de julho. Esse mês de julho, em decorrência da pandemia, nós acabamos não conseguindo fazê-lo presencialmente, fizemos ele de forma virtual, uma conversa com o Dr. Fabrício e uma outra recentemente com o Dr. Schuff. Apesar de estarmos no mês de agosto, estamos falando da questão da saúde ainda, que é uma questão muito importante. Doutor, você já está na linha de frente do Covid já há praticamente 5 meses. Até eu estava conversando com uma pessoa, a gente imaginava que isso ia passar com 2 meses, com 3 meses. E é uma coisa que, pelo jeito, não tem um tempo, não tem uma data certa para que isso passe. A gente sabe que naqueles primeiros momentos, lá pelo mês de março, que se apregoava o isolamento, o fechamento dos comércios, depois muito se questionou por que fez isso tão cedo, sendo no mês de março, sendo que a parte complicada acabou acontecendo a partir de maio, junho, foi quando a doença começou a se acelerar. Nós sabíamos que havia uma necessidade da preparação dos hospitais, da preparação da rede de saúde, porque era algo novo para a saúde. Eu imagino você, juntamente com seus colegas de trabalho, eu imagino a dificuldade que é. Quais foram, assim, as maiores dificuldades que vocês enfrentaram, que vocês vêm enfrentando desde o começo até agora, doutor? Eu acredito que foram várias fases, né? A fase primeiro de adaptação, de conhecimento, questão da medicação, medicações que vinham surgindo, as medicações que são utilizadas. Fala para a gente um pouco a respeito disso, doutor. Tá certo, meu querido. Vamos lá. Realmente aí, da parte da Covid, a gente deve estar fazendo aniversário aí de 6 meses, dentro em breve aí, que começou a aparecer alguma coisa aí no mundo, né? Assim, na verdade, no mundo todo foi lá para novembro, né? Por isso que chama Covid-19, né? Mas aqui no Brasil, que a coisa pegou de verdade, como você falou, março. Aqui em Indaiatuba, né? A gente foi premiado, se a gente pode falar assim, com casos muito cedo, né? Na verdade, era uma coisa esperada até, né? Porque é uma cidade extremamente urbanizada, do lado de um aeroporto, né? O terceiro maior aeroporto do estado, né? E que tem uma parcela grande da população que mora em São Paulo, né? E que às vezes mora em São Paulo e passa o final de semana aqui, ou o contrário, trabalha em São Paulo e depois vem para cá morar aqui, né? Então, era um ponto, era uma carta marcada que em Indaiatuba ia ter casos precoces, né? A gente quase fomos ao marco do primeiro óbito de Covid do Brasil. Nós não fizemos esse marco histórico negativo, né? Mas já óbito suspeito teve aqui antes até daquele primeiro óbito confirmado lá em São Paulo. Dizendo assim, quais foram os desafios nesse período aí, digamos, final de março até aqui? O primeiro, que ainda está sendo um grande desafio, é o medo, a insegurança. E eu falo isso de nós profissionais de saúde. Eu não passei por essa situação, eu acredito que você deve ter conhecido muitas pessoas que passaram. Os 2 meus grandes amigos e 2 grandes pinguços que você entrevistou aqui, que foi o Fabrício e o Schuff, entendeu? Com certeza passaram por isso, mas a coisa mais próxima da Covid que a humanidade já conheceu foi a AIDS. E naquela época, né, lá pelos idos dos anos 80, né, 85, 87, a gente estava passando por uma situação muito semelhante com essa agora. Ninguém sabia nada dessa doença. O que é essa desgraça dessa AIDS? A minha mãe, que é enfermeira, eu lembro que ela falava que ela entrava no quarto dos pacientes toda encapotada, como nós estamos entrando agora no quarto de Covid, né? Colocava luva, máscara, tudo aquele negócio, tal, jogava fora, colocava 2 luvas. Até a gente conhecer essa doença, entender como é que pega, como é que não pega, como é que trata de tratar, foram anos, né? Querendo ou não, a pandemia da AIDS é a pandemia que mais matou pessoas na história da humanidade, né? Então, é uma coisa ímpar. A gente nunca passou, essa geração de médicos, né, que eu me incluo, nunca passou por essa situação. Uma doença nova, que a gente não sabe nada. Então, o primeiro desafio sempre foi o medo. E o medo faz a gente cometer erros. Esse é o segundo desafio. A gente conseguir dar um passo para trás e começar a olhar para as coisas de maneira racional, através da razão. Porque se você se deixar dominar pela emoção, mesmo emoções positivas, como a compaixão, entendeu?
como amor ao próximo, aos seus pacientes, aos seus parentes, você vai cometer erros. O médico não tem que ser frio, mas o médico tem que ser racional. Entendeu? E acho que esse é um grande desafio também que está acontecendo. Muitas pessoas estão tratando ou estão, né, medicando, né, trabalhando baseados na paixão. E acho que o terceiro grande desafio ainda está sendo justamente a questão da população. Como você falou, informar a população. É muito complicado como as informações vão surgindo, né, conforme o tempo passa. E muitas das vezes você tem informações que são conflitantes, né? Eu vi uma pessoa conversando comigo, né, pelo Facebook esses tempos atrás. Doutor, não dá para confiar em vocês médicos, porque lá no começo da pandemia, vocês falavam que se a gente tivesse febre, se tivesse dor de garganta, era para ficar em casa. Não era para ir para o hospital quando estiver morrendo. Agora vocês falam que tem que tratar precoce? Quer dizer, vocês não se decidem? E daí eu expliquei para ela, falei, não, minha querida, entenda uma coisa. Se eu tiver no começo da pandemia e eu tiver, assim, exemplo, 100 casos na cidade de Indaiatuba, 100, só uma pessoa vai ficar assim grave ao ponto de morrer. Dessas 100, talvez umas 10 vão precisar de internação. Então, eu estou no momento da pandemia que eu preciso que essas 100 pessoas fiquem em casa. Porque se elas começarem a sair na rua, esses 100 vai virar 1.000, que vai virar 10.000, e a coisa vai espalhar. Eu não quero essas pessoas circulando. Se você parece estar com Covid, como eu tenho poucos casos, é melhor ficar em casa, e se você ficar ruim, vem. A partir do momento que eu estou estourado de caso, a coisa mudou. Agora, eu tenho muitas pessoas que podem ficar mal ao ponto de precisar internar. Então, agora não. Agora o que eu preciso é que você saia de casa ao menor sinal de doença. Agora a coisa já passou, já está aí por aí, as pessoas estão, né, já espalhando a doença de maneira, né, uma forma dita descontrolada. Então, eu preciso agora identificar os doentes antes que eles fiquem graves, né? Então, não quer dizer que mudou porque também a gente não sabia nada no começo, é porque a situação mudou. Mas é difícil passar isso para a população mais leiga, né? Óbvio, tinha muita coisa que a gente falava no começo que hoje a gente assim, desmente, porque a gente descobriu certas coisas, a gente, né, cada vez mais o conhecimento está acumulando. Mas a população começa a ficar com uma sensação de trair, né, de traição. Eles acham que nós estamos traindo eles de alguma forma. Então, é difícil você conseguir, né, atrair a confiança e a atenção das pessoas para que eles ouçam o que você está dizendo. Acho que o seu trabalho, o trabalho que você está fazendo aí dessas lives, né, desde antes, né, da questão da saúde do homem, não é desse ano, né, é importante por isso, porque você cria, né, um capital de credibilidade para que as pessoas ouçam você, para você estar falando o que elas precisam ouvir. É o que eu estou tentando fazer também. Eu tento não me meter em nenhum tipo de discussão, né, assim, que não envolva a parte técnica, a parte médica, justamente porque eu quero ter um capital de credibilidade para as pessoas acreditarem no que eu estou falando. É difícil, porque para construir uma credibilidade, para construir, vamos dizer assim, uma face, né, que as pessoas confiem, leva tempo. Para destruir, leva um segundo. Muito rápido. Ô, doutor, eu falei assim, tipo, qual foi o momento mais difícil de enfrentar? Eu imagino que vocês têm dificuldades todos os dias, mas imagino também que logo lá no começo, quando estava começando, as equipes tiveram que ser preparadas meio que de última hora, né? Porque não tinha uma equipe pronta para trabalhar nessa questão do Covid. Uma UTI, a gente já sabe do grau de dificuldade que é uma UTI. Aí você pega uma pandemia como essa, com tudo sendo descoberto, às vezes na raça, naquele momento, decisões que têm que ser tomadas naquele momento. Como que está sendo isso para vocês que estão dentro da UTI? Perfeito, perfeito. Na verdade é o seguinte, a Covid, a grosso modo, é uma doença, né, que lógico, é uma doença nova, que a gente está descobrindo coisas dela todo santo dia, mas em termos do o que se faz com um paciente desses, não era exatamente novidade. Você tem outras doenças de transmissão respiratória, ou transmissão aérea, né, que você já sabia quais são as medidas que você tem que fazer para evitar a contaminação. O que acontece é que eram doenças raras, né? Talvez a coisa que um médico ou outro consegue encontrar no seu dia a dia é a tuberculose. Mas é uma situação bem diferente, né? Mas durante várias vezes da minha vida eu me encontrei numa situação de ter um paciente com tuberculose dentro de um quarto de isolamento respiratório, do qual eu ia ter que colocar aquela máscara N95 para ir lá examinar ele. Mas essa situação de eu ter que pegar e colocar avental descartável, luva, né, e a paramentação, desparamentação,
não era a rotina do meu dia a dia. Existem, como você falou, médicos que estavam preparados para isso? Existem. Mas essas doenças eram tão raras, essas doenças tão contagiosas assim, que não faz parte do nosso, vamos dizer assim, pool de colegas que a gente conhece na rotina. Mesmo os infectologistas, que são os médicos mais preparados para esse tipo de situação, né, talvez encontrar uma situação ou outra próxima disso quando está fazendo algum estágio, quando está fazendo a residência, né? Você vê em filmes, né, quando vai um médico lá atender o pessoal que está tendo ebola, né? Mas, de novo, não era a nossa realidade, né? Então, realmente, não só os médicos, como principalmente a enfermagem, teve que aprender muita coisa do zero, coisa que já era conhecida, mas coisa que não era rotina. E mais, coisas que deveriam ser rotina, mas não eram, né? Quando teve a epidemia, na verdade, né, da H1N1 lá em 2009, né? Foi 2009 que teve. Caiu pela metade a taxa de infecção hospitalar. Por quê? Porque naquela época os médicos e enfermeiras começaram a lavar mais as mãos. Deveriam lavar sempre, mas não lavavam. Então, o fato de ter que lavar diminuiu, pra você ter uma ideia, né, essa taxa. Então, quer dizer, essas rotinas, que agora realmente são rotinas, tiveram que ser aprendidas. E foi muito interessante o fato de que, no começo, qualquer tosse virava Covid, né? Tossiu no hospital, separa a Covid. Isso foi bom, porque deu tempo, né? Deu tempo de você treinar as pessoas com aquilo que poderia não ser Covid, né? Ó, é assim que põe o capote, é assim que põe a máscara, é assim que põe a luva, é assim que tira, né? Já veio lá da China. Mais da metade da contaminação de enfermagem é na hora que tira o equipamento, não na hora que coloca. Então, você via as enfermeiras na hora de atirar tremendo, sabe? E médico amigo meu, velho, né? Você vê as enfermeiras tremendo assim para tirar tal. Um amigo meu sai lá do centro cirúrgico, cata a touca dele, enxuga-se o rosto com a touca. Ai, que terrível, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Mas até ele aprender, essa macaco velho, até aprender as rotinas, né? Demora, né? Nesse aspecto, o que aconteceu é que teve uma grande quantidade de profissionais de saúde sendo contaminados. O Brasil é campeão, né? Não só em profissionais contaminados, como em óbitos em profissionais de enfermagem. Muito por causa disso, dessa curva de aprendizado, né? E, assim, a questão de como entubar, né, de como fazer essa parte técnica, isso já era, como disse, mais ou menos conhecido. Algumas coisinhas mudaram, mas isso era conhecido. O mais difícil mesmo foi como se proteger na hora que você está numa sala, como você falou, UTI, fechada, com 10 camas de um lado, 10 camas do outro, onde todo mundo que está ali pode te matar. A sensação é opressora. Você fica, às vezes, paralisado assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Com o tempo você esquece. É que nem guerra, né? Você vê filme de pessoas lá, o pessoal trocando tiro, o cara comendo um sanduíche. Mas no começo assusta. Sim, aí acho que a hora que vocês vão para casa é uma sensação de alívio tremenda, né, doutor? Doutor, então vai estar chegando algumas... Mais ou menos, viu? Porque quando você vai para casa, você fica com medo de passar para sua família. É uma encruzilhada. Não tem para onde correr. Nem pode ir pro bar. Não dá, né? Não pode, tá fechado de mentirinha. Doutor, tem uma pergunta aqui da Aline Lourenço. Ela está dizendo o seguinte, que ela está no 20º dia, está sentindo uma queimação que chega a doer muito na região da garganta e peito. Ela deve retornar ao médico ou não? Então, vamos lá, Aline. Boa noite, não tem mais nada. Minha querida, Covid é uma doença que tem várias apresentações, tá? Assim, a gente sabe o que é o comum, mas a gente está vendo, já que tem tanta gente pegando, que tem formas muito diferentes. É muito importante saber se você está com essa dor de garganta desde o começo, tipo, você teve tosse, febre, dor de garganta desde o começo e ainda está mantendo uma dorzinha, ou se você tinha tido lá atrás dor, diarreia, o que seja, acabou os sintomas, você ficou bem por uma semana e agora a dor voltou. Por que isso é importante? Porque se for esse segundo caso, você estava sem nada e a dor voltou, eu gostaria que você passasse novamente com o médico. É raro, mas tem alguns pacientes que a doença dá uma reativada. É importante saber se não está sendo o teu caso. Agora, o contrário é mais comum. Muitos pacientes que têm Covid ficam com sintomas residuais. Alguns ficam com sintomas residuais por um bom tempo. Uma tossezinha mais chata, uma dor de garganta. E 2 sintomas que estão persistindo bastante está sendo a questão da perda do olfato e paladar e a diarreia. Tem pacientes que eu estou acompanhando com mais de 60 dias de diarreia. E detalhe, tem pacientes que a doença dura bastante também. Eu estou acompanhando 2 meninas que estão aí há quase 60 dias com Covid.
Doutor, acho que essa fala sua é providencial. A pessoa ela estava internada, acho que aquela que acaba passando por uma UTI, a recuperação acaba sendo bem mais demorada. Aquela que fica numa internação clínica, ou aquela que muitas vezes se recupera em casa. Qual que é o procedimento recomendado para ela depois que ela fez o teste, que deu negativo, que ela se... Ah, eu estou curada. Qual que é o procedimento? Quais são os cuidados a serem tomados? Vamos lá, então. Existem alguns cuidados e procedimentos no mundo ideal e, às vezes, alguns cuidados e procedimentos no mundo prático. A primeiro lugar, é importante falar isso, eu sempre friso esse tipo de coisa, o pessoal fica um pouco assustado quando eu coloco dessa maneira, mas é importante frisar. A Covid vai ser uma doença leve para a maioria esmagadora das pessoas. Ah, Adriano, quer dizer que não tem que ter medo da Covid? Não. É uma doença que passa muito fácil e está passando para muita gente. Então, é o que eu falo, uma doença que mata 1%, como é a Covid, entendeu? Ela tem o potencial de matar 2.500 indatobanos. Isso, para mim, é uma catástrofe sem precedentes. Assim, uma catástrofe que tem que ser evitada. Então, ok, para a maioria esmagadora ela vai ser leve, entendeu? Mas não quer dizer que é por isso que você pode ir para a rua e tocar a tua vida. Perfeito. Dito isso, qual que é a estatística? De cada 10 pessoas que pegam Covid, 8 vão se recuperar. Com remédio, sem remédio, apesar do remédio, muito bem, obrigado. Ok? Ok. Essas pessoas, né? Eu estou até excluindo aqui um pouquinho aquelas que nem perceberam que pegaram. Tem um monte de gente que nunca percebeu que pegou, não sentiu nada, foi fazer um teste de sangue lá e deu positivo. Esquece esses. Mas aquele que teve um sintomazinho leve, foi no posto, conseguiu fazer o teste ou não. Porque pode ser que por uma questão de janela, ou por uma questão da época que ele vai para o posto, ele não consegue fazer o teste, ou o teste dele está marcado para daqui a 14 dias, e aí? E aí o importante saber é, a Covid, na maioria esmagadora das pessoas, ela é transmissível nos primeiros 14 dias. Esse é o período mais crítico. Então, eu estou na minha casa, comecei a ter dor de garganta, comecei a ter tosse, não sei se é Covid. Meu amigo, bota uma máscara, se separa da sua família. Eu tenho filho pequeno, eu sei, então você vai ter que se separar. Dormir separado, comer separado. Aquela coisa de ter prato e talher separado não precisa, mas né, você não pode comer, tirar a máscara e comer no meio da mesa com todo mundo. Se separa, vai para o posto de saúde, vai fazer seu tratamento. Daí a gente vai para o teu lado da pergunta. A pessoa que se tratou em casa, qual é o cuidado que ela tem que ter? O cuidado é se isolar por 14 dias. Primeira coisa, no mínimo 14 dias. O importante sempre são os sintomas. Se essa pessoa teve tosse, diarreia, por 5 dias apenas, ela vai ter que ficar 14 dias isolada. Tá? Ah, mas faz 9 dias que eu não sinto nada. Ok, 14 dias isolado. Ainda tem uma chance de você passar para sua família. Por favor, fique isolado. Presta atenção neles, vê se mais alguém ficou doente. Passou 14 dias, eu não estou sentindo nada há pelo menos 3 dias, meu amigo, vida que segue. Pode beijar sua esposa, pode abraçar seus filhos, não tem que tomar nenhum remédio para fortalecer a imunidade, tem que prestar muita atenção, sim, na sua alimentação, isso é fundamental, entendeu? Questão de ingesta de líquidos, tomar as medicações que você já toma de rotina, se você tem pressão alta, diabetes, o que valha. É interessante você também passar numa consulta de reavaliação do posto. Eu estou falando isso, eu estou dando um tiro no meu pé, porque vai aumentar o número de pessoas que vão procurar no posto, mas, por favor, podem procurar. É bom, às vezes, passar por essa reavaliação e ver se tem mais alguma coisa. Tá? A maioria das pessoas vai parar nisso. Mas se eu já estou há 15 dias com a Covid e ainda estou com sintomas? Continue isolado. Se você tiver sintomas por 25 dias, sem parar, é tosse, é febre por 25 dias, meu amigo, você vai ter que ficar longe da sua família até 28. É no mínimo sempre 3 dias sem sintomas para você poder voltar ao convívio da sua família. Tem algum remédio que eu posso tomar para levantar minha imunidade? Não. Posso tomar vitamina? Pode. Só toma cuidado para não tomar vitamina demais, né? Vitamina de nada que é demais faz bem, né? Cuidado com a vitamina demais. E assim, eu devo fazer o exame de sangue para ver se eu desenvolvi imunidade? Não vamos nem entrar nesse assunto, mas já vou dizendo, não precisa. Pelo que tudo indica, essa coisa do exame conferir imunidade não é bem assim. Então você não precisa fazer exame nenhum para saber se ficou imune ou não ficou imune. Ah, mas doutor, eu fiquei sabendo, como a outra está falando aí, que teve paciente que ficou em casa um mês, de repente a Covid voltou, e ele foi para o hospital e morreu. Acontece? Acontece. Mas assim, nós estamos com 17 para 18 milhões de casos registrados no mundo. Eu acredito que não tem nem 1.000 casos confirmados
de ter tido essa recrudescência. Então é muito raro, muito raro. A chance de acontecer com você é muito pequena. Olha, eu tive Covid mês atrás, agora estou com febre de novo. Vai para o hospital. Você pode ter, porque a sua imunidade caiu, pegou uma pneumonia, pode estar com alguma coisa, né? Lógico, acabou de brigar com um bicho feio, né? Mas, a grosso modo, o que você tem que fazer é repouso, isolamento por 14 dias, vida que segue. Doutor, a Marcela Andrade está perguntando o seguinte: pessoas que usam medicação para doenças pré-existentes, ser infectadas pelo novo coronavírus, devem interromper ou modificar seus tratamentos? Olha, eu acredito que praticamente nenhuma medicação deve ser interrompida. Óbvio, isso tudo de conversa com o seu médico, tá? Talvez uma classe de medicações que você talvez tenha que dar uma olhadinha com carinho, conversar com seu médico, são os corticoides. Eu estou falando dos comprimidos de corticoide, não aqueles inalatórios que a pessoa que tem asma usa. Porque tem alguns trabalhos falando que doses altas, né, ou moderadas de corticoide no começo pode fazer mais mal do que bem. Dito isso, pressão, diabetes, imunossupressor porque eu sou transplantado, porque eu tenho doença de Crohn, remédio para parte psiquiátrica, remédio para Alzheimer, qualquer outra medicação, o ideal sempre é manter. Você não pode brigar com dois inimigos ao mesmo tempo. Você já está brigando com o Covid, mantenha as outras doenças sob controle. Tá. Ok, até a gente, acho que até é interessante a gente voltar nesse assunto, que a gente tinha conversado conversaram com o doutor Fabrício naquela outra live. Que a gente fala muito boa aquela live. A incidência maior do Covid nos homens, como a grande maioria das doenças, a incidência é nos homens. Ainda continua dessa forma, né, doutor? Morre mais homens do que mulheres, né? Ou não? Pequena porcentagem a mais, mas sim. E tem várias explicações disso, tá? Eu lembro que o doutor Fabrício falou, concordo 100% com ele, uma parcela disso é comportamental, o homem se expõe mais, né? É um pouco menos cuidadoso consigo mesmo, mas se você for parear, entendeu? Em populações assim que geralmente o pessoal está fazendo tudo certinho, mesmo assim o homem morre um pouco mais, tá? Primeiro lugar, entendeu? Acho que é castigo divino, até a gente já fez muita coisa errada, mas a verdade é que tem aí alguns detalhes aí realmente biológicos. Um detalhe interessante é que esse vírus ele tem depósitos naturais, tá? Tem alguns tecidos, alguns lugares que o vírus gosta de se esconder e na hora que você fala, tô tudo bem, ele volta a aparecer. Um desses depósitos é a gordura. É por isso que pessoas que estão acima do peso estão sendo cada vez mais classificadas como grupo de risco. Tá? A obesidade está sendo um dos maiores fatores de risco. E um dos outros órgãos que esse vírus gosta de se esconder, meu querido, é o testículo. Então, infelizmente, nós temos aí, entendeu? Nós carregamos um saquinho de Covid para cima e para baixo. É um tecido que o vírus gosta de se esconder e pode ser um dos motivos pelo qual o homem adoece mais. E tem também alguns trabalhos preliminares ainda, não estão ainda fechados, que estão tentando correlacionar testosterona com a forma grave da Covid, né? E daí tinha um trabalho que falava que a testosterona podia proteger, mas já teve outros dois mais robustos que estão falando que testosterona alta pode atrapalhar. Isso é um problema para alguns meus amigos maromba que estão me ouvindo, né? Vocês estão tomando testosterona a mais, está na hora de diminuir a dose, né? E também porque pode ser que, num futuro, um protocolo de tratamento, por exemplo, é dar Depo-Provera, aquelas medicações de anticoncepcional para o homem. Estão fazendo isso em UTIs na Europa. Tem que esperar mais 1 ou 2 meses para ver o que vai sair disso. Mas o que se sabe de concreto é, o homem morre um pouquinho mais, é tipo assim, de cada 10 mortes, 6 homens, 4 mulheres, e pode ter a ver com essas duas coisas, testosteronas e testículos. Doutor, outra pergunta aqui, tipo assim, o que aflige mais? Essa incerteza a respeito de como curar a doença ou a incerteza do fim da pandemia? Acho que em relação à cura está surgindo mais. Está surgindo mais coisas, mas com certeza é o tratamento. Porque, vamos combinar, quem passou como médico pela epidemia da H1N1 vai lembrar que o clima era outro. Para começar, era um mundo moleque, não tinha internet da maneira que tem hoje, não tinha WhatsApp, não tinha tanta fake news, né? Mas a doença veio junto com a cura, né? Não exatamente a cura, mas o tratamento, né? Você tinha H1N1 e você tinha o Tamiflu, ou você Tamivir, né? Então as pessoas até se cuidaram menos, né? E você tinha uma sensação como médico assim, não, se o cara pegou, eu tenho que fazer para ele. Tuberculose é assim, HIV é assim, né?
HIV, antes de você ter o tratamento, era um bicho de 7 cabeças. Hoje em dia, o paciente que você fala, doutor, eu tô com AIDS. Você fala, beleza, meu amigo, vamos agora começar a tratar isso aí com mais tranquilidade. A incerteza, ou melhor, a certeza de que 0,7 a 1,5% dos pacientes vão morrer, independente do que você faça, te machuca muito. Porque toda vez que você pega um paciente grave, você fala, meu Deus do céu, será que ele é um desses 1%? Será que ele está ali naquelas mortes inevitáveis? Porque, gente, não se iludam. Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, todos os países que bateram no peito e trataram da Covid de maneira exemplar, que fizeram tudo o que tinha que fazer, que hoje em dia estão assim super bem com a pandemia, perderam pelo menos 1% dos pacientes. São as mortes inevitáveis. Talvez um dia apareça um remédio que diminua isso aí para 0,1%. Então, para mim, mais do que o fim da pandemia, é a questão do tratamento. A pandemia da AIDS até agora não acabou, né? Sim. Doutor, outra pergunta aqui do Luciano Malpelli, ele diz o seguinte, uma pessoa já imune, ela pode transmitir o vírus com as mãos, por exemplo? Ótima pergunta. Transmissão do vírus, né? Isso aí virou uma polêmica muito tempo atrás, eu até fiz um vídeo em relação a isso, e a OMS, por vários trabalhos, mostrou que é mais ou menos assim. De cada 100 contaminados, né? 10 são contaminados pelos assintomáticos, aqueles que nunca sentiram nada. 50 praticamente são aquelas pessoas que estão tão no começo da doença, que ainda não sentiram nada, mas vão sentir. Né? Por exemplo, eu peguei Covid hoje, eu só vou começar a ter sintomas semana que vem. E até semana que vem eu estou passando para Deus todo mundo e não estou sabendo. E esses são os que mais passam. Né? Uns 30% ali são esses aí que já estão sintomáticos, né? E depois, para fechar a conta, vai ter aí 10% de objetos, meio ambiente, né? E depois outros 10% eu não vou lembrar de qual que era a contaminação. Mas o importante é os 10% de meio ambiente. Objetos, coisas, elas transmitem muito pouco a Covid. Os testes que foram feitos para achar o vírus em objetos, que falou que objeto de plástico, liso, o vírus dura até 3 dias. Esses testes, eles conseguem ver se tem DNA de vírus nos objetos, não se tem vírus inteiro. Então pode ser que o vírus inteiro, pronto, capaz de contaminar uma pessoa, ele dure 12 horas, um dia no máximo, né? Agora sim, sabe, uma pessoa que teve Covid, ela não tem vírus na mão, ela tem vírus na saliva, na respiração dela, né? Lógico, se ela tosse na mão, ela pode ter vírus na mão. Então, antes de você pensar na sua mão, nos objetos da tua casa, você tem que pensar na sua fala, na tua respiração. E aí o fundamental é aquela regra que eu falei dos 14 dias ou 3 dias depois que acabou os seus sintomas. Isso é importante também para o ambiente, porque eu já tive pacientes que entraram em neura. Doutor, eu já sei porque eu não estou me curando. Eu não estou me curando porque tem vírus em toda a minha casa. Eu estou falando o tempo todo, eu estou respirando o tempo todo, tem vírus em tudo. Eu falo, calma, meu amigo, não é bem assim. Se fosse assim, todo paciente de UTI tinha que ser isolado, tinha que ser um quarto para cada um. A gente já percebeu que quando um paciente já está contaminado pelo Covid, o vírus que está no ambiente não vai conseguir contaminar ele de novo enquanto ele está com a doença, porque as defesas dele estão todas ativas. Todas ativas. Então, você falar que passa pelas mãos, coisa assim, não, é principalmente fala, respiração. Tá? Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. Se a pessoa estiver com coronavírus sem sintomas e tomar a vacina contra a gripe, o que pode ocorrer? O que pode ocorrer é que se ela tiver sintomas, ela não vai saber qual dos dois está pegando ela. Né? Para começo de conversa, para ela estar com o coronavírus assintomático e saber, ela tem que fazer o teste. Então não vai acontecer. Né? Geralmente a pessoa vai estar com Covid e não vai saber. É problemático você lutar com 2 doenças ao mesmo tempo? Sim, se uma delas estiver dando trabalho para você. Entenda, o paciente assintomático, ele não é assintomático porque ele é um ET. Ele é assintomático porque ele pegou uma doença tão leve, mas tão leve, entendeu? Que o quanto de vírus que ele faz, as defesas iniciais dele, a primeira barreira de defesa dele, estão dando conta. Então ele está fazendo tão pouco vírus que nem doença ele ainda teve, ou não vai ter, né? Então, quer dizer, ele está tirando de letra. Se você tomar uma vacina ou alguma outra coisa, não é essa somatória que vai fazer problema para ele, né? Porque senão você vai entrar numa neura do qual você teria que fazer teste para todo mundo para daí vacinar. Isso é impossível, né? Isso é impossível.
Então, se a pessoa está assintomática, pode tomar a vacina. Outra pergunta aqui, doutor, essa é daqui que a gente ia até conversar. Tem algum Perfeito. procedimento padrão para tratar essa doença? Ou cada terapia leva em conta a especificidade do paciente? Porque a gente pode até entrar naquela questão da cloroquina, da ivermectina, mas eu falo assim, esse paciente quando ele está internado, ou muitas vezes quando ele faz o tratamento em casa, como são essas doses de medicação? Perfeito, perfeito. Essa pergunta é fantástica porque é o seguinte, todo mundo vive perguntando qual é o protocolo de Indaiatuba. Protocolo para Indaiatuba tratar a doença, né? E daí, gente, a gente tem que dar um passo para trás. Tá? Hoje mesmo estão as pessoas perguntando em relação a aquela não só minha amiga de todo mundo, né, a Roseli que faleceu, qual foi o protocolo de tratamento que foi dado para ela. Gente, protocolo de tratamento só existe quando você tem uma doença estudada à exaustão e você sabe exatamente aquilo que funciona. Então, você tem protocolo de tratamento para infarto, entendeu? E esse protocolo muda. Todo ano, eles lançam mais e mais trabalhos, mais e mais pesquisas e falam, olha, acabou de sair um remédio que é muito melhor que aquele outro. Ou fizemos um monte de pesquisa e descobrimos que esse remédio aqui não pode mais. É outra coisa. Então, para o infarto tem protocolo. Para derrame tem protocolo. Para HIV tem protocolo. Para COVID, existe protocolo? Não. E qualquer pessoa que fala o meu protocolo para COVID, ele está dizendo assim, o que eu acho que devo dar. Entendeu? Na melhor das hipóteses. Ah, mas tem o protocolo de Marsella. Desculpa o termo, mas o cacete. Tá? Porque Marsella, entendeu? Tinha vários hospitais, cada um usando o que achavam bom, e tinha um hospital em Marsella, daquela doutora Marina Bucher, que usou um protocolo, e eles acharam que aquele protocolo serviu, levaram para várias outras pesquisas e reuniões e tipo assim, congressos médicos, e descobriu-se que aquele protocolo não era bom. Olha só que interessante. Então, antes de você começar a falar protocolo X, protocolo que é o protocolo, vocês têm que entender uma coisa, gente. A gente conhece muito mais hoje da Covid do que sabia há 6 meses atrás. Mas a gente não sabe tudo ainda. A gente sabe algumas coisas que funcionam, a gente já sabe algumas coisas que não funcionam, mas o principal que a gente sabe ela é uma doença que se apresenta de diversas formas, em diversas maneiras diferentes. Então é muito terrível eu pegar uma doença que está acometendo milhões de brasileiros, né, nesse momento quase 3 milhões de brasileiros, e querer fazer uma fórmula de bolo para esses 3 milhões. Isso é mais do que negligente, isso é criminoso. Porque se eu pegar um remédio que pode matar um paciente a cada 100 mil e der para 3 milhões, olha só o que vai acontecer. Pode ser que eu tenha mais mortes, às vezes, até do remédio do que do tratamento. Né? Então, o que é fundamental? O que a gente sabe hoje que funciona? E esse deve ser o protocolo de todo mundo. Acompanhamento. Investigação dos casos, teste, investigação dos casos e acompanhamento. Tá? Eu aconselho todos vocês a entrar na internet e procurar um trabalho fantástico que está sendo feito em Campinas, do SECOM da Unicamp. Depois eu vou colocar o post de uma funcionária de lá, e ela falou, essa semana nós estamos comemorando o caso positivo número 800 que a gente está acompanhando. Comemorando 800, por quê? Dos 800, uma morte. Você imagina que tem cidade por aí, como Porto Feliz, que tem 700 casos e muito mais do que uma morte. Né? Qual foi a mágica do SECOM? Qual foi a mágica deles? Acompanhamento. Eles pegaram os pacientes, anotaram os casos. Você deu positivo? Vamos testar a tua família inteira. Fulano deu positivo? Vamos testar todo mundo do teu trabalho. Busca ativa de casos. Né? Vamos atrás dos casos. Vamos deixar que o caso venha até a gente. Né? E acompanhamento. Ligar para as pessoas, mandar mensagem no WhatsApp, fazer um batalhão de agentes de saúde ligando e acompanhando essas pessoas. Internação precoce. As medicações que hoje nós temos ciência por detrás delas, dizendo que elas funcionam, que salvam vidas, e salvam mesmo, entendeu? Existem medicações que conseguem salvar até 1/3 das pessoas internadas em UTI. Todas essas medicações são medicações hospitalares. Medicações que você não consegue dar para o paciente no posto de saúde. Então, se você percebe que esse paciente está ficando grave, você tem que pôr ele dentro do hospital. Mas daí vem o outro lado da moeda. Como é que eu vou pôr 500, 1.000 pessoas dentro do AOC? É impossível. É impossível. Se eu tiver 1.000 doentes precisando de internação, eu não vou conseguir pôr todo mundo na OC.
Então vai morrer gente. É por isso que existe o lado do pessoal da saúde, dos profissionais de saúde, existe o lado da prefeitura, o lado, vamos dizer assim, de toda a Secretaria de Saúde, mas também tem o lado da população. Eu posso falar para vocês que internação precoce salva vidas, entendeu? Que as pessoas têm que procurar o posto de saúde aos primeiros sintomas, entendeu? E que não está errado um paciente que está com sintomas leves sair do posto de saúde com uma receita de dipirona, desde que eu tenha o telefone desse paciente, que eu ligue para esse paciente e que eu acompanhe e ele saiba o que está acontecendo. Fulano, você está bem? O que está acontecendo? Oriente esse paciente, passe orientações, né? Meu amigo, se você sentir tal e tal sintoma, volta para o hospital. Vem para mim aqui para o posto, eu estou aqui todo dia, vem conversar comigo. Está aqui o meu WhatsApp. Entendeu? Então não está errado dar dipirona. O que está errado, às vezes, é você dar dipirona e deixar o cara para ter sorte. Isso está errado. Agora, do mesmo lado que eu digo para você que internação precoce salva vidas, entendeu? Isolamento social, uso de máscaras, diminuir o contágio, também salva vidas. Porque se chegar numa hora onde eu preciso internar 200 indaiatubanos, ao mesmo tempo, não vai ter AOC, não vai ter hospital de campanha que dê conta. Vai morrer gente que não deveria morrer. Doutor, outra pergunta. A gente tem ouvido falar muito da questão da vacina. A possibilidade de em outubro ter vacina, novembro ter vacina. Vocês que estão mais no meio, qual que é a expectativa de vocês relacionada à vacina? Agora eu vou ser metido. Outubro pode ser que tenha vacina, mas para mim, para você não. Perfeito. Vou explicar para vocês por quê. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre vacinas, ele vai estar saindo lá no meu canal, mas é um assunto bem complexo, mas para você tentar entender. As vacinas, elas são testadas em fases, ok? As vacinas mais avançadas estão na fase 3, estão chegando na fase 4, mas ela pode falhar em qualquer fase. Então pode acontecer que essa vacina está sendo testada aqui no Brasil, de Oxford, né, que está sendo programada para ser testada em outubro, na hora que ela vai para a fase 4, dá um BO e fala, estamos abandonando essa vacina, vamos ter que começar do zero. Então, existe essa possibilidade de tá tudo pronto para outubro e dá chabu. Existe. Mas se tudo der certo, em outubro começar a fase 4 não vai ser feito de maneira assim universal. Isso é até antiético fazer uma coisa dessa. O Brasil está comprando 100 milhões de doses da vacina de Oxford, né? Parece que o Bolsonaro está vacinando hoje ainda esse decreto. Mas a questão entendeu? Que eu não posso pegar e dar essa vacina para 100 milhões de brasileiros em outubro. Para começo de conversa, pensa na logística disso. Pensa a quantidade de pessoas, de seringas, de agulhas e de tudo. Segundo lugar, eu não posso dar uma vacina que eu ainda não testei de maneira completa para 100 milhões de uma vez só. Primeiro eu vou ter que dar para 10 mil e ver o que acontece com esses 10 mil. Essa é a fase 3. Depois eu vou dar para 50 mil e ver o que acontece com esses 50. Depois eu vou dar para 100 mil. Depois eu vou dar para 1 milhão. Então, a coisa vai sendo escalonada. Então, mesmo que comece a ser aplicado em outubro, para dizer que assim que eu consegui imunizar 50 milhões de brasileiros, a gente está falando do meio do ano que vem. Tá? Lembrando que essa vacina de Oxford, provavelmente, ela é que nem a vacina da hepatite e tal, ela precisa de 2 doses. Então, 100 milhões de doses dá para 50 milhões de brasileiros. Né? Então, e daí qual que é a pessoa que eu devo começar a vacinar? Quem que eu devo vacinar primeiro? Profissional de saúde. Tá? Por quê? Porque são as pessoas que eu preciso que adoeça menos, porque elas que cuidam dos outros, e são as pessoas que passam mais. Né? Eu vejo, sei lá, 50 pacientes por dia, trabalho de segunda a sábado, faz as contas. Se eu pegar Covid, eu vou ter passado para 500 pessoas até eu descobrir que eu estou com Covid. Então, as primeiras pessoas a serem vacinadas em outubro provavelmente vão ser profissionais de saúde. E também porque é a melhor maneira de testar, né? Eu estou ali no fronte de batalha, tomando porrada todo dia. Se eu der a vacina para 50 mil enfermeiros, médicos e profissionais de saúde, e desses 50 só 3 adoecer, essa vacina é fantástica, ela funciona, bola para frente. Perfeito. Falando em profissional de saúde, médicos, enfermeiros, todas aquelas pessoas que estão ali na linha de frente. Se contrair o Covid, tende a ter um quadro mais grave, até em decorrência da conta da carga viral? Isso. A carga viral, meu querido, é como se fosse a dose de vírus que entrou no teu corpo. Né? Então, é o seguinte, bactérias se multiplicam, né, de forma geométrica. Né?
Uma bactéria vira 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, e é assim que uma bactéria de uma amidalite que você pegou se prolifera no seu corpo. E elas se multiplicam sozinhas, né? Elas comem o que você tem ali e se multiplicam sozinhas. Vírus, a progressão não é nem, né, geométrica, ela é exponencial. Um vírus vira 10 mil, tá? Porque ele entra dentro da sua célula, se multiplica, tal ponto que ela fica tão cheia de vírus que ela explode. Então, um vírus faz estrago. 10 mil vírus fazem mais estrago ainda. 1 milhão de vírus faz um estrago absurdo. Então, o profissional de saúde sempre toma uma dose de vírus maior do que a população. Lembra daquela cena que eu falei da UTI? Imagina uma situação onde o médico, sei lá, deu 5 minutos nele, ele tirou a máscara, 10 pacientes com Covid de um lado, 10 pacientes do outro, respirando numa sala de 15, 20 metros quadrados. Imagina o quanto de vírus que ele vai respirar em 2 respiradas que ele der. Né? Então, com certeza, até o corpo dele começar a dar conta do recado, ele já está com o corpo tomado de vírus. Então, isso acontece. O lado bom dessa história é que o contrário também é verdadeiro. E daí teve um trabalho que saiu recentemente, um trabalho suíço, até fiz um vídeo em relação a isso, que mostrou sobre 3 quartéis lá na Suíça que teve um surto de Covid em janeiro neles. O primeiro passou para o segundo, quando o segundo ia passar para o terceiro, eles começaram a usar máscaras e separar as pessoas. O que eles perceberam é que nesse terceiro quartel eles não tiveram só um número menor de casos, eles tiveram casos mais leves. Tá? Uma máscara mal feita, uma máscara mal alocada, uma máscara que não está boa para você, ainda serve como uma barreira que diminui a dose de vírus que você bota dentro do seu corpo. Então, o uso de máscaras pode talvez não conseguir evitar que você pegue a Covid, até já falei isso, mas ela pode te aumentar a chance de ter uma doença leve ou assintomática. Então, essa coisa que a gente aprendeu com os processos de saúde também tem que servir de lição para que as pessoas saibam que usar máscaras é um ganho, assim, win-win, ganho-ganho sempre. Perfeito. Doutor, tem uma outra pergunta aqui. A gente tem ouvido bastante, até lembrei de uma história que eu ouvi há bastante tempo numa formatura de um curso de alimentação saudável. Tinha um senhorzinho lá e a gente perguntou qual que era o motivo da saúde dele. Ele dizia que ele tomava todo dia cedo, ele colocava 2 gotas de creolina na água e tomava. Né? Aí a gente deu risada pra caramba. E agora tem acontecido muito isso. Então, uma pessoa fala que a ivermectina é bom, outro fala de outra coisa. Isso, às vezes, acaba causando divergência na comunidade médica, no que se refere ao tratamento ao Covid. Qual que é a sua opinião a esse respeito? Porque tem algumas coisas também que a pessoa toma não vai fazer bem, também não vai fazer mal para ela, né? Mas aí, qual que é a sua opinião em relação a isso? 2 gotas de creolina, por exemplo, 2 gotas de creolina, eu acho que não vai fazer tão mal assim. Pode dar uma diarreazinha, mas vamos lá. Eu gosto de falar isso e vou frisar sempre. A minha opinião não importa. O que é importante, gente, é o seguinte. Nós estamos falando de uma doença nova, 6 meses, ok, mas já se passaram 6 meses. Tá? Muitas incertezas que nós tínhamos lá no começo, hoje já são certezas. Tá? O que a gente falava lá atrás, olha, não tem tempo de fazer trabalho científico, não tem tempo de fazer pesquisa, nós temos é que salvar vidas. Ok, esse tempo já passou. As pesquisas já foram feitas. Muitas delas até já pararam de ser feitas porque as pessoas já estão assim satisfeitas com as respostas que encontraram. Tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para todo mundo aqui, de coração e de peito aberto, gente, médicos são profissionais treinados para tratar doentes, tratar pessoas. Infelizmente, na formação médica, como ela é feita hoje no Brasil, eles não são treinados para ser cientistas. E muitas das vezes não são treinados para ler e interpretar bem feito um artigo científico. Muito médico não sabe fazer isso. Tanto que já teve até um movimento que está começando aí agora de mudar o currículo médico e ensinar a PBE, prática baseada em evidências. Ensinar mais o médico a ter essa conversa com os cientistas, sabe? Dentro da nossa formação médica é o seguinte, como é que você aprende a tratar um infarto? A pessoa chega para você e fala, é isso que trata o infarto. Se for um bom professor, ele vai te dizer, esse remédio tem esse efeito. Entendeu? Esse outro remédio tem esse efeito. Você fala, entendi como funciona.
Agora, ninguém vai chegar para você e falar assim, olha, esse remédio teve um estudo de sei lá quanto tempo atrás que percebeu que o remédio assim, assado. Não, ninguém passa isso. Entendeu? Então, quando a gente chega numa situação como é a Covid, que está tendo tudo acontecendo em tempo real, onde nós estamos descobrindo o que funciona ou não funciona em tempo real, muitos médicos não sabem como funciona o processo de inclusão ou exclusão de um remédio no tratamento de uma doença. Tá? Infelizmente, tem muitas pessoas por aí que são de linha de frente, médicos de batalha, que são pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas, de coração de ouro, mas elas não sabem como é que aquele conhecimento chegou na mão dela. Quando ela pega e dá AS clopidogrel para um infarto, às vezes ela não sabe o que está por detrás disso. Por que AS e por que clopidogrel? Entendeu? E por que não só o AS? Porque AS é clopidogrel. E por que eu faço a estatina? E por que eu faço a atorvastatina e não a pravastatina? Esse tipo de coisa. Eles não sabem essas coisas. Eles vão lá e dão o remédio porque ensinaram a dar o remédio. Isso não funciona quando a doença está acontecendo com a Covid. Então, o que é importante frisar para todo mundo nesse momento? A Covid é uma doença nova. O que é comum fazer quando tem uma doença nova? Como aconteceu com a chikungunya, com a Zika, que era uma doença que não é tão nova assim, é coisa desde os anos 50, mas nunca aconteceu em tão larga escala como aconteceu aqui no Brasil. A gente não tem tempo de fazer um remédio para a Covid. Até agora, se tem em produção um remédio feito para matar a Covid, eu não estou sabendo. Não está isso. Então, o que você faz? Você pega medicações que já existem, já estão aí no mercado, e você vê aquilo que funcionou no passado com coisas parecidas com a Covid, e você testa. É isso que faz. Tá? E foi o que aconteceu. E você testou dezenas, para não dizer centenas de medicações. Nesse momento, em estudo científico, você tem mais de 50 medicações sendo testadas contra a Covid. Mais de 50. Nós estamos falando de 2 ou 3, porque elas ganharam a mídia. Né? Então, lá atrás, lá no começo, como é que foi a história da cloroquina? Simplesmente, eles fizeram um estudo observacional, que é o quê? Eu dou o remédio para um grupo de pacientes, e daí eu tento ver se ele melhora ou não. E eu tento comparar com aqueles que eu não dei o remédio. Entendeu? E daí, teve um estudo na França e um outro estudo na China que disse isso. Olha, eu dei aqui para um grupo de pacientes cloroquina com azitromicina e para um outro grupo aqui eu não dei, e o grupo que tomou melhorou. Pô, isso é interessante, isso é uma coisa a se pensar. Mas tem vários vieses que podem acontecer isso. De novo, as pessoas que não entendem ciência não conseguem entender bem disso. Porque eu sei quem está tomando o remédio ou não. Eu posso tratar diferente o paciente, eu médico. Tá? Outra coisa, eu sei que um desses remédios dá arritmia. Eu posso não dar para um paciente que já tem problema de coração, que tem mais chance de morrer. Né? Outra coisa, teve um trabalho americano gigante, com mais de 2.500 pacientes, que foi isso aí, um estudo observacional. Foi dado cloroquina com azitromicina para um grupo, para um outro grupo não foi, e no grupo que tomou foi muito melhor. Só que foram destrinchar o trabalho e perceberam o seguinte, o trabalho foi feito por um período de 4 meses. E daí, o grupo que tomou cloroquina foi por 4 meses. Só que nesses 4 meses aprendeu-se muito melhor como tratar a doença, inclusive com outros remédios como os corticoides. E daí, o grupo que tomou cloroquina tomou 3 vezes mais corticoide que o grupo que não tomou. Então, olha só, é a cloroquina ou o corticoide que salvou as pessoas. Então, você tem que fazer trabalhos que sejam o que a gente chama de padrão ouro, duplo cego randomizado. Eu jogo uma moeda para cima e falo, você vai tomar, você não vai tomar. E eu faço isso com um grupo grande de pessoas, e o médico que está dando o remédio não sabe quem está tomando placebo, o paciente também não sabe. Isso é feito com toda e qualquer medicação. Demora, mas já foi feito na Covid. Já fizeram vários estudos desse, inclusive um estudo nacional chamado Coalizão, entendeu? De fase precoce, de pacientes no início dos sintomas, entendeu? E esse estudo mostrou que não teve melhora da Covid com a cloroquina. Então, entenda, é o que eu falo. Imagina que eu sou um médico, é como se eu fosse um investigador de polícia tentando descobrir quem foi que matou o seu João. Então, eu chego lá e pergunto para as pessoas, alguém aqui viu quem matou o seu João? Uma pessoa fala, eu vi, foi a Dona Maria, tá? A Dona Maria foi lá e deu uma facada nele. Ah, tá bom. Daí vem mais uma pessoa, vem 10 pessoas e falam que foi a Dona Maria. Eu falo, isso é um corpo de evidência, parece que foi a Dona Maria mesmo. Esses são os estudos observacionais, eles têm um valor. Só que daí chega uma pessoa para mim e dá uma foto, assim, olha essa foto aqui. Tá? O seu Zé estava com uma faca atrás do seu João.
essa foto por si só vale mais que 100 pessoas falando para a Dona Maria. Trabalho científico é assim também. Você pode me mostrar 1000 trabalhos científicos falando que a cloroquina funciona. Se elas forem de um peso menor, aquele trabalho de peso maior vale que todos os outros. Daí chega alguém que te mostra um vídeo. Ó, tá aqui o vídeo. Foi realmente o seu Zé que matou o seu João. Acabou, entendeu? Isso já aconteceu com a cloroquina. Então, é meio dolorido dizer isso para mim. Eu tratei vários pacientes com cloroquina. Eu acreditava nela. Eu juro para você. Eu quero um remédio para tratar meus pacientes. Eu preciso de um remédio para tratar meus pacientes. Entendeu? Me dói o coração quando o paciente olha para mim e fala, doutor, o que você vai passar para mim? Sabe? Porque muitas vezes, até hoje, o paciente do posto de saúde, a gente sabe muito pouco do que fazer com ele. A não ser ficar ligando para ele ou passar o WhatsApp. Sabe? Dá uma dor, dá uma... Então também tem muito médico que vai lá e passa aquela lista de remédio e ele não está tratando o paciente. Ele está se tratando. Ele pega e fala, eu estou tratando os meus pacientes. Eu estou fazendo algo a respeito. Então não é só que ele acredita na cloroquina porque ele pesquisou e descobriu isso. Ele quer acreditar. Ele precisa. Ele se sente bem quando eu estou dando. É uma sensação muito gostosa quando você pega um doente, você dá um remédio para ele e te fala, doutor, melhorei. Nossa, você solta rojão. Entendeu? E tem muito médico que teve isso com 10, com 100, com 1000 pacientes. E esse médico vai defender a cloroquina até a morte. Só que o problema é que a Covid, ela sara sozinha em 80%. Então, se eu pego uma cidade como Indaiatuba, que está com 4.500 casos confirmados, que deve estar chegando nos 12 para 15 mil casos de Covid, que essa deve ser a população real de pessoas com Covid em Indaiatuba. Se eu for o médico do posto, eu posso ter 1000 pacientes que curaram, que não foi o remédio, foi a Covid. A Covid curou ele, porque é assim que ela funciona. Então, é isso que eu falo. A minha opinião não vale de nada. O que vale é a ciência. Existe ciência por detrás disso. Quem não está querendo ver a ciência, às vezes não é por má vontade ou por, assim, vamos dizer assim, por má fé. Às vezes é simplesmente, como eu falei lá atrás, que está olhando para a coisa com o coração, não com a razão. E só para fazer uma vírgula em relação à ivermectina, a ivermectina ela nem foi para frente. O trabalho que fala da ivermectina usou uma dose 17 vezes maior que a dose usual. Então você não tem trabalhos sendo feitos hoje com a ivermectina, a não ser um, feita com aquela empresa que fez aquele trabalho meio mequetrefe lá com a cloroquina que foi retirado. Então uma empresa que já não é muito assim, né? Mas ninguém mais está testando. O pessoal falou, não funciona. 17 vezes? Não funciona. E abandonaram ela. Só que aqui pegou. Isso é um problema. Remédios que podem não fazer mal. Se for para uma pessoa ou para outra, ok, Hélio. Mas quando você vai dar para 250 mil indaiatubanos, vai ter gente que vai morrer por causa da cloroquina. Vai ter gente que vai morrer por causa da ivermectina. Tem que tomar cuidado. Perfeito. Doutor, tem uma pergunta aqui, até meio dúbia. Qual o tempo exato que uma pessoa que teve Covid deixa de ser capaz de transmitir o vírus? Depois que a pessoa teve o Covid, foi lá, testou positivo, se tratou, testou negativo. Ela pode transmitir o vírus ainda? Então, o que a gente estava falando, os testes, eles ajudam muito pouco nisso, tá? Mesmo o teste do cotonete, eu tenho lá, como disse, uma paciente que eu estou acompanhando, entendeu? Amo ela de paixão. E, sério, ela é uma pessoa muito, muito, muito especial. E ela já fez 3 cotonetes positivos. Hoje vai sair o 4º, pode ser que o 4º dela saia positivo. Meu Deus do céu, ela pode estar com o vírus ainda ativo e pode estar transmitindo? Pode, tá? Infelizmente ela pode. Mas pode ser também, como eu falei, cacos de vírus. E daí o teste não está valendo de nada. O teste de sangue, também como eu falei, tem pessoas que fazem anticorpo, tem pessoas que não fazem. E tem trabalhos mostrando que aqueles que não fazem anticorpo, mesmo assim pode estar protegido. Pode estar protegido por outra forma de proteção que não os anticorpos. Anticorpo é um tiro, né? É um míssil que o teu corpo produz para matar a Covid, mas não é a única defesa que ele tem. Ele tem também os soldados de infantaria. E pode ser que esses soldados já tenham treinados e sabem matar a Covid, tanto que você nem precisa de anticorpo. Então o exame não vale de nada. O que vale, Hélio, aquilo que eu falei, sintomas. O paciente está há 20 dias com tosse, febre, diarreia, está com falta de ar, está com cansaço, esse paciente ainda pode estar passando a Covid, tá? Então, se o paciente ainda está sintomático, você assume que o paciente está passando. Saiu um trabalho em Londres mostrando isso. Pacientes leves, pacientes de posto, eles costumam passar Covid nos primeiros 10 dias.
Paciente de UTI pode passar por até 25 dias. É os sintomas que manda. Doutor, uma outra questão aqui também, que a gente fala de evitar as aglomerações, a gente fala do distanciamento social. Às vezes, parece que as pessoas não acreditam na doença, parece não aconteceu com um parente meu, não vai acontecer comigo, eu sou saudável. Aí a gente fica imaginando, se essas pessoas pudessem visitar uma UTI, mudaria o entendimento relacionado a isso? Olha, mudaria, mas eu vou reforçar uma mensagem que eu passei no começo da pandemia e que eu continuo dando essa dica ou essa mensagem para todo mundo que duvida um pouco da pandemia. Converse com alguém que perdeu uma pessoa para o Covid. Com certeza, se essas pessoas forem para a UTI, elas vão ver uma realidade que é terrível. Com pessoas sendo colocadas de bruço, pessoas entubadas, pessoas traqueostomizadas, sabe? Situações bem tensas, né? Que podem marcar realmente uma pessoa. Já está se falando de estresse pós-traumático dos pacientes que ficaram em UTI por causa de Covid. Principalmente os que ficaram acordados. Porque imagina a tensão de você estar acordado, sendo que o cara aqui do lado morre. Depois amanhã o outro ali tem parada cardíaca e morre também. Daí vão lá e faz traqueostomia no outro. E você ali falando, meu Deus, quando é que é a minha hora? Né? Então, eu acho que visitar uma UTI realmente é marcar as pessoas, mas não é para todo mundo. Então, eu acho que se você conversar com alguém que perdeu, você vai ver. Né? Você vai ver histórias de todos os tipos. Né? Desde aquela pessoa que não acreditava, levou o vírus para casa e perdeu um parente querido. Desde aquela pessoa que se protegeu e mesmo assim aconteceu, sabe? Todas as histórias. O problema sempre é o reforço positivo, né? Se você só conversar com quem teve a doença e não teve nada, que teve uma gripinha, você vai achar realmente que é besteira. Não é com essas pessoas que você tem que conversar. Você tem que conversar com quem passou pela coisa, assim, sabe, mais séria, de perto. Por quê? Porque é loteria. Não dá para saber como é que vai ser para você. A hora que você chegou na tua casa com o vírus, você tem 5 pessoas na tua casa, são 5 pessoas que vão ter que rolar o dado da Covid, entendeu? Se cair um, essa pessoa vai para a UTI. Então, né, pode ser que para você não seja grave, mas para o seu pai, para sua esposa, para o seu filho, pode ser que seja. Né? É com essas pessoas que você tem que conversar. Entendeu? Eu acho, e já vi vários vídeos lá fora, né, da Europa, da Itália, da Espanha, filmando a UTI. Eu acho que, se possível, deveriam ser feitos esses vídeos aqui no Brasil também. Uma equipe de filmagem acompanhar a equipe da UTI do AOC por 24 horas, entendeu? Todos os perrengues que as equipes passam, protegendo a privacidade dos pacientes, colocando, né, borramento nos rostos, tudo que seja. Mas eu tenho certeza que esse vídeo ia ser um material inigualável, entendeu? Mas até que talvez isso não seja possível, converse com quem já perdeu alguém. Perfeito, doutor. É por isso que a gente tem que reforçar mais uma vez o uso da máscara, a higiene das mãos, evitar as chamadas aglomerações, que muitas vezes as pessoas se dispersam, parece que a vida voltou ao normal. Infelizmente, a vida não voltou ao normal ainda. A gente não está no meio de uma pandemia, que a gente não tem previsão de quando essa pandemia vai acabar. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, até acompanhei aquele vídeo seu, quando você falou da condição que a nossa cidade tem oferecido para vocês. Queria que você falasse um pouco para nós. Você está lá na UTI todo dia, dessa condição que a cidade tem oferecido. Eu tenho acompanhado o nosso prefeito Wilson Gaspar, ele tem mostrado essa predisposição. Hoje mesmo tivemos lá o lançamento lá do Bem Viver, onde vão ser atendidas algumas consultas de especialidade. Eu vejo nele essa predisposição e está sempre procurando fazer o melhor. Mas eu queria uma opinião sua, lá dentro, como que está sendo essa retaguarda? Então, eu digo para você que assim, é meio complicado, entendeu? Assim, você, às vezes, falar bem, entendeu? De uma coisa que, de uma forma ou de outra, está indo mal. As pessoas ficam bravas com você. Eu fui muito criticado com alguns elogios que eu fiz, né? Mas eu sempre fui muito categórico. Aquilo que tem que ser criticado, eu critico. Aquilo que tem que ser elogiado, tem que ser elogiado. E eu acho que é o seguinte, entendeu? Infelizmente, Indaiatuba está indo muito mal na pandemia. Mas, como eu falei lá atrás, era uma tragédia, de uma forma ou de outra, anunciada. Eu posso falar isso hoje porque hoje eu sei disso. Lá atrás eu também não sabia. Quando chegou aqui a pandemia, eu também não pensei, vai ser tudo isso. Até dia 25 de março eu estava indo na academia, fui para churrasco na casa do amigo meu. Eu nunca pensava que hoje, em agosto, ia estar essa coisa.
entendeu? Agora, olhando para trás, engenheiro de obra pronta, eu estou sendo agora engenheiro de obra pronta, eu digo que é uma tragédia anunciada. Como eu disse, 250 mil habitantes, uma cidade com uma densidade populacional imensa, entendeu? Nós temos uma densidade de mais de praticamente 800 habitantes por quilômetro quadrado. É muita coisa. Uma cidade extremamente urbana, urbanizada, asfaltada em quase 99% das ruas, né? Temos dezenas de indústrias, um comércio que emprega, sei lá, mais de 50 mil pessoas de fora da cidade. Entendeu? A circulação de pessoas aqui é imensa, do lado do aeroporto, população idosa. Entendeu? Não é à toa que nós estamos hoje com 130 mortes. Como eu disse, nós devemos estar beirando os 15 mil casos. Entendeu? E daí eu digo para você, falando da questão da UTI, da retaguarda que nós temos lá no AOC, entendeu? Até agora eu posso dizer para você, faltou coisa lá? Faltou. Mas o que faltou lá, entendeu? Durante toda essa pandemia, faltou porque acabou. E assim, não é que acabou na AOC, não. Tá? Teve momentos que faltaram anestésicos, teve momentos que faltaram alguns insumos, mas porque não tinha aonde comprar. Eu digo isso de peito aberto, as pessoas podem pesquisar, porque eu trabalho no AOC, eu trabalho no Mário Gatti, em Campinas, eu trabalho no São Camilo, em Itu, em todos esses lugares isso aconteceu. Aconteceu de eu ter que fazer uma cirurgia de apendicite num paciente, um paciente obeso, pesava 130 quilos, e a moça me perguntar se ela não podia fazer uma anestesia de RAC, porque daí não usa relaxante muscular, porque acabou o relaxante muscular. Eu tive que ir até a UTI, implorar para o médico da UTI me arranjar um frasco de relaxante para eu poder fazer uma anestesia geral no paciente. Então, eu posso falar para você assim, que pelo menos da minha vivência, da minha experiência, do que eu vi, entendeu? Foram feitas as coisas que precisavam ser feitas. O AOC fez, eu repito, foi o primeiro hospital que eu trabalho que começou a quebrar a parede e se adaptar para receber Covid. O Mário Gatti começou a fazer isso bem depois, o São Camilo bem depois, entendeu? Não sei de outros hospitais, mas dos que eu trabalho foi o que começou primeiro, entendeu? É um hospital que mudou, entendeu? De 7 vagas de UTI para 25. Isso num período de 2 meses, entendeu? De UTI. E não só de UTI, UTI com médico 24 horas, com fisioterapeuta 24 horas e tudo mais. Então, eu entendo que a população deve estar nervosa. E eu até entendo que possa ter acontecido coisas que não deveriam ter acontecido, pessoas que foram maltratadas quando foram procurar atendimento, seja no hospital, seja no posto ou que valha, entendeu? E posso entender que as pessoas possam discordar de uma atitude que a prefeitura tomou ou que a secretaria tomou no momento outro. Não cabe a mim, entendeu, dizer esse aspecto, vamos dizer assim, como médico de linha de frente. Eu posso até falar como cidadão o que eu acho que deveria ter sido feito na situação A, na situação B, a hora que deveria ter sido começado a fazer os testes ou coisa que o vale. Entendeu? Pode caber como isso. Mas com o médico de frente, dentro do meu local de trabalho, eu posso falar. O que faltou para mim foi porque acabou em tudo quanto é lugar. Legal. Ô, doutor, eu estava até esse dia vendo na TV alguns hospitais, principalmente aqui de Campinas, que às vezes a família faz vídeo, manda para o familiar que está se estabelecendo na UTI. Eu imagino que também tem alguns momentos de alegria. Eu queria que você falasse desses momentos para nós. Porque muitas pessoas se recuperaram, não são todas que vão para o UTI e falecem. Muitas se recuperam. Mas uma grande chance. Como eu disse, existe uma grande parcela. É uma situação que é, assim, vamos dizer, ela é uma situação interessante, porque a pessoa passa por várias coisas terríveis, entendeu? Né? Muitas das vezes aquela pessoa que nunca passou por uma experiência parecida, né? E acho que uma experiência que vai transformar a vida dela para sempre, em vários aspectos. Eu acho que a gente tem que pensar no lado positivo da pandemia, a gente tem que pensar no lado de que muitas pessoas vão sair melhor dela, entendeu? Muitas pessoas vão pensar melhor no que fazer da vida, no que elas estavam fazendo até agora, correndo, pensando só no dinheiro, sem pensar na família, no tempo que ela passa com seus próprios familiares. Eu tive que mudar vários valores meus, né, durante essa pandemia. As pessoas estão consumindo de maneira diferente, estão comprando de maneira diferente, estão gastando seu dinheiro de maneira diferente, estão se divertindo de maneira diferente. Mas eu acho que para uma pessoa que foi para uma UTI e sai, a vida nunca mais vai ser a mesma. Ainda mais depois da Covid, depois da nossa vida nunca mais vai ser a mesma. É uma alegria muito grande quando a pessoa sai viva. Tivemos várias histórias que a gente queria que isso acontecesse. Tem o João Leite, né, que o filho dele escreveu uma cartinha linda, né,
falando assim, pai, né, hoje eu ganhei um Hot Wheels, quero que você volte logo para casa, porque a mamãe não sabe fazer o sanduíche como você sabe fazer, né? E foi um paciente que passou por um perrengue, esse paciente foi tracostomizado, foi para UTI, saiu da UTI, piorou, voltou para UTI, e hoje ele está em casa. Ele pegou uma depressão pesada, lógico, né, todo esse desgaste dele, mas hoje ele está em casa, não está conseguindo trabalhar, está precisando, né, de ajuda, né, para conseguir se reerguer, se recuperar, né, mas é uma vitória, entendeu? E a gente vai ter várias dessas até o final da pandemia. A gente vai ter muitas histórias tristes, mas vai ter muitas histórias felizes. Eu acho que a gente tem que comemorar toda e qualquer vitória, sim, entendeu? Assim como a gente tem que ficar triste com cada derrota. Volto a repetir o que eu estava falando lá. Aquilo que tem que ser criticado, entendeu? Mas a gente não pode só se ater ao lado ruim das coisas. Eu tive uma discussão esses dias na internet com uma pessoa justamente isso. Eu falo assim, otimismo não é olhar para a Covid e falar assim, mas no Brasil tem 2 milhões de recuperados. Meu querido, ia ter 2 milhões de recuperados. Nós temos 3 milhões de casos. Era para ter 2 milhões e 700 recuperados, né? Com 3 milhões de casos. Não é isso. Otimismo é você pegar e olhar para cada uma daqueles casos que deveria ter morrido e ele sobreviveu. É aquele caso que você fala, esse aqui ele conseguiu sair de lá do outro lado e a gente conseguiu puxar ele. Esse caso é para você comemorar, entendeu? É para você comemorar quando você pega, entendeu? E você consegue reverter uma estatística ruim. Você pega e você tinha uma curva de ascendência, você consegue quebrar essa curva. O Indaiatuba quase fez isso. Não está fazendo mais. Então agora é a hora de reforçar as medidas, reforçar o isolamento, o uso de máscaras, para que a hora que a gente conseguir quebrar essa curva, a gente possa comemorar isso, entendeu? Juntos, né? Sempre. Doutor, tem uma pergunta aqui do Samuel Samuca. Ele está dizendo o seguinte, após a pessoa ter pego o Covid, a recuperação é lenta devido ao pulmão ter sido prejudicado. Pode fazer exercício físico para ajudar ou não? Então, Samuca, depende muito do grau da Covid e o seu pulmão vai ter sido prejudicado. Tem pessoas que pegam um quadro muito leve, mas aquelas pessoas que tiveram lá o tal vidro fosco na tomografia, geralmente vão ficar com algumas cicatrizes. Eu digo que é fundamental a pessoa fazer atividade física, de preferência com orientação. Orientação de um fisioterapeuta, vai te passar exercícios para aumentar a sua expansibilidade, a sua capacidade pulmonar, ou até um profissional de educação física que te passa uma sequência de exercícios que você possa ir dos mais leves aos mais moderados. Hoje em dia você consegue contratar esses profissionais online, né? E eles podem te passar isso para você fazer na tua casa, né? Hoje, óbvio, né? Lógico, não é para todo mundo, às vezes, pagar uma situação dessa, mas você tem muitos profissionais que fazem vídeos orientando, ensinando isso de graça no YouTube, pela internet. Entendeu? Então, acho que a atividade física é importante, sim, só não saia do Covid querendo correr uma maratona, entendeu? Porque não é assim que você vai conseguir se recuperar, entendeu? Obedeça um profissional e obedeça o teu corpo também. Um passo de cada vez. Legal, doutor, acho que estamos chegando no final aqui da nossa live. Eu queria só falar um pouquinho a respeito desse projeto que eu criei lá em 2013, da saúde do homem, e que a gente vem a cada ano realizando algumas ações, tratando principalmente da questão da prevenção, da conscientização, da necessidade que o homem tem de se cuidar. Nesse caso da pandemia, os cuidados são iguais, tanto para o homem quanto para a mulher, que é o uso da máscara, que é higienizar as mãos, mas é um trabalho que a gente vem fazendo já continuamente. E agora, através dessas lives, contando com a sua presença aqui hoje, que eu tenho certeza que foi muito enriquecedora para aqueles que nos assistiram, para aqueles que vão nos assistir ainda. Você está ali na linha de frente, você é um dos batalhadores que eu quero aqui já em seu nome, cumprimentar todo o pessoal da área da saúde, pessoal da UTI, as enfermeiras, fisioterapeutas, todos aqueles que estão na linha de frente e aqueles que têm contribuído, que têm ajudado. É um momento que a gente está passando novo para todo mundo, mas eu acredito e tenho certeza que nós vamos sair dessa, mas se faz necessário que a gente tome os cuidados para que não venhamos a pegar o Covid, né? Até diziam que todos vão pegar, eu já acho que nem sei se todos vão pegar realmente, mas o importante é que a gente... Espero que não. Eu espero que a gente não pegue esse Covid aí, mas é preciso que você mantenha os hábitos de higienizar as mãos, usar máscara, evitar a tal das aglomerações. Nós temos o lado bom, que o doutor falou, que a gente acabou estando mais perto das nossas famílias, porque até março era só no celular, a gente conversava por celular dentro de casa. Hoje não, a gente tem que ficar em casa, tem que ficar junto com a nossa família, isso melhorou muito e eu acho que tem, como o senhor disse, tem as coisas boas também, não são somente as coisas ruins. Mas eu queria agradecer
a todos vocês que nos acompanharam, a todo o pessoal que tem participado, tem me auxiliado. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, agradecer a você por ter aceitado o debate-pronto, da gente estar falando aqui a respeito desse assunto tão importante. Eu queria que você deixasse uma mensagem, fizesse as suas considerações. Vou deixar sim. Até vou aproveitar pela questão de que eu estou aqui na live, né, da Saúde do Homem, né, mas do nosso amigo Hélio, que é um político, né? E daí é bom a gente colocar isso, é bom frisar isso, entendeu, gente? Que está sim acontecendo uma politização da questão da Covid, né? Por que eu estou aqui, como eu já tive com várias outras pessoas, com vários outros políticos, né, de todos os espectros, né, para falar disso? Em primeiro lugar, porque a verdade é a verdade em qualquer lugar do universo. Tem um filme que eu amo de paixão chamado Inimigo Meu, que o cara encontra um ET, e daí o ET lê um pedaço da Bíblia dele e fala: é engraçado, isso tem na minha Bíblia lá na Terra. Ele fala: a verdade é verdade em qualquer lugar do universo. Então, eu acho que é o seguinte, nós estamos num ano eleitoral, muitas pessoas se lançando como candidatos, seja prefeito, vereador. Então, a politização daqui para frente, daqui de agosto até a eleição, nunca vai ser tão forte. Nunca foi tão forte e vai ser mais forte ainda. Então, gente, saibam separar o joio do trigo. Aquela pessoa que realmente está oferecendo uma proposta, né? E, digamos assim, não só oferecer uma proposta, né? Mas, digamos assim, uma proposta plausível, né? Eu não vou nem entrar de novo, já falei o que eu tinha para falar da questão da cloroquina, mas tem diversos candidatos que vão defender ela, entendeu? Talvez até porque não é da área e tudo mais, ou coisa que vale, né? Mas é muito fácil você falar que estão fazendo errado. É interessante você dizer qual é a sua proposta, então, do que fazer, já que estão fazendo errado, entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que, nesse momento, resolva se lançar como candidato. Eu não sou candidato de nada. As pessoas já perguntaram para mim, não, a minha luta é ali na batalha da linha de frente, ver com a coisa. Eu estou sempre do lado da verdade, do lado da ciência, entendeu? E eu quero que vocês consigam olhar para esse mundaréu de pessoas que vão aparecer nesse momento, né, pedindo para vocês, né, isso, aquilo, entendeu? Que vocês consigam separar quem está pensando na solução do problema ou está pensando em si próprio, tá? E fundamentalmente, gente, acho que é aí que a coisa que a coisa pega. Não basta querer fazer o bem, tem que saber fazer o bem, entendeu? Proposta você pode oferecer, mas às vezes a sua proposta é impraticável, a sua proposta é errada, entendeu? Saiba ouvir quando um médico, quando um cientista falar: isso aqui não funciona, isso aqui não é assim que se faz, tá certo? E daí, gente, eu acho que nesse momento em que a pandemia está crescendo em todos os lugares, principalmente aqui no interior de São Paulo, a gente tem que voltar a falar sempre: o uso de máscara, isolamento social, como a gente reforçou aqui várias vezes. Não é a hora de ficar saindo na rua. Eu entendo que muitas pessoas têm que sair para trabalhar, mas não é a hora de sair para se divertir. Vamos perder esse ano para ganhar a vida, sabe? Risca 2020 do mapa. Fala: é o ano perdido. Perde 2020 para ganhar a vida. Não está na hora de começar a sair e fazer essas coisas, tá bom? E eu acho que se eu posso também deixar mais uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento, tudo que eu passo para as pessoas, assim, a meu objetivo desde o começo, desde a coisa, é porque eu tô cansado de perder paciente. Eu tô cansado de ver gente morrendo. Eu comecei todo esse trabalho porque eu pensei: eu consigo salvar mais vidas orientando do que medicando e tratando. Você pode ser um multiplicador disso, tá? Quando você conseguir uma fonte confiável, eu espero ser para você uma fonte confiável, passe isso à frente. Mostre isso para as pessoas. Não precisa comprar briga na internet, mas quando a pessoa estiver passando uma fake news, né, combata a fake news com informação. Combata memes com trabalhos científicos. Combata trabalho mal feito com trabalho bem feito. Tá certo, gente? Esse é o meu recado. Doutor, obrigado. Tinha até uma pergunta aqui da Thaís, eu peço desculpas à Thaís, eu passo para o doutor, depois ele responde para você. Eu quero agradecer aqui a todos vocês que nos acompanharam: a Margarete, a Camila, o André, a Simone, a Simone Cici, a Thaís Mota. Agradecer todo o pessoal que está por trás dessa live aqui, o Tarciso, a Isa, a Michele da Healthcare, que sugeriu até que a gente conversasse com o doutor Adriano. Mas agradecer principalmente a Deus por estar nos proporcionando essa oportunidade de estar aqui falando para as pessoas, passando o seu conhecimento, nesse momento tão importante, que nós continuemos a ter fé, continuemos a acreditar
que isso vai passar, mas também não podemos deixar de fazer a nossa parte, tomando os cuidados, usando máscara, higienizando a mão, evitando sair de casa sem necessidade. Aproveite esses momentos para curtir a sua família, reinventar a sua vida. É um momento de reinvenção. Eu tenho certeza que isso vai passar. Nós teremos um 2021 muito bom pela frente. Mas o momento agora é de tomarmos cuidado. Obrigado, doutor. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e todos vocês que vão nos assistir ainda. Muito obrigado, doutor. Um abraço. Abração. Tchau, tchau para todo mundo aí.